E aí pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, vídeos, na verdade, que eu estarei fazendo aqui na sequência para responder os comentários aqui dos inscritos ou de quem está chegando agora. Então tá chegando agora, se inscreve no canal, beleza? Marcando o sininho aí também. E se gostar do vídeo no finalzinho, deixa o seu joinha porque ajuda bastante, beleza? Eu vou então para os últimos comentários, os primeiros na verdade, e foi o Ângelo que comentou aqui, tá? Ele comentou naquela live que eu fiz, baseado naquela enquete que eu tinha feito antes também, naquele pequeno short, vídeo short enquete, perguntando sobre se Jesus veio para salvar literalmente ou para abrir a possibilidade de salvação. Não é? E foi muito bom, eu vou fazer uma outra enquete depois. Mas o Ângelo comentou naquela live e ele falou bem assim, vou aqui no primeiro comentário mais antigo. Ele fala, observação, não quem abraça a teologia do pacto, mas sim quem não abraça a teologia do pacto do mainstream de Westminster. Senti ironia, hein, Ângelo? Existem outras formas de aliancismo, como a de Owen, a dos batistas de 1689 e a dos batistas do século XX, e outras variantes também. E os demais comentários dele também vão, de alguma maneira, estar ligados a esse, tá? Estar ligados a esse. Mas, de cara, vamos entender isso aqui, viu, Ângelo? Às vezes eu percebo que as pessoas acabam, eu digo, os batistas acabam trazendo algum tipo de opinião contrária, analisando o que eu falo ou o que é dito na teologia reformada tradicional, digamos assim, com as lentes dos batistas ou de outras tradições, certo? Então eu sei, tá, que existem várias teologias da aliança. Mas teologia da aliança reformada, teologia do pacto reformada, é essa aqui. Então você falou Westminster, mas não é simplesmente Westminster. Quando você fala isso, tem que pensar nesses três pilares geográficos, não é? Que Genebra, Dort e Westminster. Genebra, Dort e Westminster. O que mantém a unidade, não é? Nas teologias ou então nas comunidades que se organizaram também teologicamente nessas três localidades, não é? Justamente a compreensão da teologia do pacto, onde o grau de continuidade entre a antiga aliança e a nova é muito maior. Enquanto que, embora os batistas tenham elaborado uma teologia do pacto também, mas é uma teologia do pacto batista, entende? E pensando nas variantes também aí, né? Essa teologia do pacto, então, fora da teologia reformada, não é, pactual, que eu acabei de citar aqui, não é, sobre esses três pilares, essas teologias, elas, embora sejam aliancistas, elas têm uma compreensão de que o grau de continuidade entre a antiga e a nova aliança é muito menor, tá? E isso causa, obviamente, distinções, não é? Inclusive práticas. Então, basicamente, é isso. Então, é bom que você compreenda, né? Então, quando estamos falando isso, não é para dizer, a nossa teologia do pacto é melhor no sentido de que só vale se for essa. O ponto é que isso que eu estou citando como teologia da aliança é a teologia da aliança reformada. Entende a situação? É isso que eu estou dizendo, tá? E você cita também aqui algumas questões importantes, porque eu falei sobre a aliança também como uma resposta a pessoas que estão lendo alguns textos bíblicos de repente, imaginando que aqueles textos estão ensinando, por exemplo, perder a salvação, né? Alguém até perguntou a respeito disso, se havia possibilidade, por exemplo, de alguém que só faz parte da igreja visível, né? Só faz parte da aliança, externamente falando, teria a possibilidade de ser salvo, né? Então, quando a pessoa pensa desse jeito, é porque não está levando em consideração a aliança e o pacto de Deus nesse sentido para salvar pessoas. Inclusive a questão da eleição e predestinação. Então, é importante compreender, tá? Então, na aliança, nós vamos conseguir compreender o porquê que há pessoas que simplesmente, mesmo dentro do contexto da igreja e desfrutando dos benefícios pactuais externos, não é? Ainda assim não desfrutam daquilo que é mais interno, profundo, ou seja, não recebem a Cristo genuinamente, tá? Embora muitos benefícios externos ali. Aí ele comenta bem aqui também. Nós não sabemos com certeza, mas julgamos a inclusão conforme arrependimento e fé, que são os requisitos. Se a pessoa diz tê-los, o problema não é da igreja ou da doutrina, mas de quem afirmou falsamente. No caso dos infantes, há uma impossibilidade lógica essencial, pois não podem receber arrependimento e fé ordinariamente e nem demonstram isso. Em um caso,
a impossibilidade é pelo termo em si, essencial. E no outro, a impossibilidade não é pelo termo em si. Não há impossibilidade certa, mas possível, porque o outro pode estar mentindo, mas ainda pode estar falando a verdade. E o último comentário, mas mesmo os descrentes que visitam a igreja, serem, no caso, regenerados, né, fazer parte da membresia, etc., são beneficiados. O ponto aí seria se o benefício do batismo e a participação na aliança devem ser dados aos que não se arrependeram e creram. Então, mais uma vez, a problemática em compreender isso aí é justamente isso. A teologia do pacto reformada tem essa compreensão, basicamente, tá? O grau de continuidade para nós é muito maior. Então, para nós, reformados, pactuais, no caso, reformados, né? Basta a teologia do pacto. Ela é suficiente para nos explicar o porquê devemos batizar as nossas crianças. Para você ter uma ideia, a teologia do pacto batista é tão distinta da nossa nesse sentido que, por exemplo, além do grau de continuidade ser menor, porque isso é bastante óbvio, né? Claro, ainda assim, existe, por exemplo, uma ênfase maior na pessoa, ou seja, no ato de fé do ser humano do que no próprio Deus. Então, quando pensamos na natureza dos sacramentos, para nós reformados, desses 3 pilares, não é? Que é a tradição reformada, Genebra, Dort e Westminster, nós compreendemos que os sacramentos, não é? Eles falam muito mais de Deus, tá? Muito mais de Deus e do seu amor e da sua graça e da sua soberania do que da atitude do homem. Tá? Então a ênfase de vocês, eu acho que você é batista, né? Deve ser batista reformado, alguma coisa assim. A ênfase então de vocês não é em Deus e na sua graça, tá? Nós estamos pensando na teologia do pacto com toda a Escritura. Deus é quem vem até o homem para fazer aliança. Nunca na história da redenção registrada na Bíblia, o homem tomou a primeira atitude. O homem tomou a atitude de ir até Deus por ele mesmo. Nunca. Sempre é o Senhor. E é o Senhor que não só, claro, a primeira atitude é dele porque ele decretou, ele elegeu, ok, tudo tranquilo, mas no tempo, quando vamos analisar a narrativa bíblica, é Deus indo até o homem e o chamando e fazendo aliança com ele. Tá? Então, é isso que a Escritura nos revela. Portanto, os sacramentos, digamos assim, eles falam mais de Deus, tá bom? Mais de Deus e da sua graça, do seu chamado, da sua providência e soberania, do que do homem que responde em fé. Então, no caso, aqueles que são apenas credobatistas, não é? Eles acabam entendendo que, na questão do batismo, por exemplo, a ênfase maior tem que ser no homem, ou seja, naquilo que o homem está respondendo, né? Ou seja, no ato, digamos assim, ou então na confissão de fé da pessoa. E para nós, não, é o contrário. Tá? A fé é importante, é claro, é necessária, é claro, isso é cobrado daqueles que são adultos e podem responder em fé. Mas uma vez que entendemos que o sacramento fala muito mais de Deus e da sua graça, então não há nenhuma dificuldade para nós em aplicar aos filhos. Tá? Então, isso é um ponto importante. Claro que isso não é o único ponto aqui a ser observado, mas a ênfase na aliança, certo? Para nós é suficiente aprender, por exemplo, no Novo Testamento, que nós somos filhos de Abraão e, portanto, nós abraçamos, por causa daquele grau de continuidade que é maior do que o de vocês, então nós abraçamos a questão da aplicação do batismo nos filhos da aliança. Por quê? Porque eles são herdeiros das promessas, assim como nós, e assim como os filhos dos israelitas eram do Antigo Testamento, tá? Então, para nós é suficiente. Baseado, então, na aliança, nós vamos olhar para toda a Escritura do Novo Testamento e não vamos ter dificuldade nenhuma com isso, tá? Então, é por isso, certo? Eu estou dizendo isso por quê? Porque alguém pode, de repente, fazer uma leitura a partir de uma teologia do pacto aliancista, no caso, é claro, né? Estou sendo redundante. A partir da teologia da aliança na visão batista, certo? Que tem essa relação de continuidade menor, tá? A reformada é diferente. Por isso que quando eu falo a partir da ótica reformada, a teologia do pacto reformada e não batista, para entender, tá? Aí antes que alguém esteja... mas então, porque sempre tem alguém que vai... E os batistas? Eu não sou reformado, não. Olha, eu já sei que alguém vai perguntar isso de novo. Já respondi umas 500 vezes aqui no canal, tá? Então não foi a sua pergunta, mas eu acho que cabe eu só citar isso mais uma vez. Entendam, irmãos, nós temos muito em comum. Estamos muito próximos. E nós, reformados, temos sim um espírito conciliador. Nós só não vamos buscar conciliação com grupos que consideramos heréticos, né? Então, se a pessoa está negando a doutrina e ensinando heresia nesse sentido, então nós vamos ter um tipo de relacionamento
de irmandade nesse sentido. Não faz sentido isso aí, nenhum, tá? Embora haja o respeito no sentido de cristandade, então são tradições cristãs, são grupos cristãos e respeitamos como tal. Então, nesse sentido abrangente, genérico, podemos dizer que somos todos irmãos nessa lógica da cristandade. Mas de maneira mais específica, com relação ao que nós confessamos, estamos admitindo que na cristandade há muitas heresias, muitas seitas, tá, no contexto cristão, e, portanto, nós não vamos ter uma relação de proximidade com esses. Com os batistas é diferente, né? Os batistas pactuais e tudo mais. O pessoal que subscreve as confissões, porque vocês estão muito mais próximos de nós. Então, tem como haver diálogo. Só não pode confundir as coisas, imaginando que a maneira de vocês pensar nesse sentido, com relação a isso, é tecnicamente como a nossa. Não, né? De fato, existe uma distinção clara. E nós vamos manter essa distinção sempre. Eu sei que a minha posição ela não é fácil, não, porque, analisando o contexto do Brasil, por exemplo, a boa parte, talvez, não dos membros de igrejas reformadas, mas pelo menos dos presbiterianos do Brasil, muitos deles, estou dizendo todos, não estou dizendo que a igreja presbiteriana é assim, não, estou dizendo que boa parte dos presbiterianos, especialmente aqueles que têm nome no Brasil, no contexto evangélico, eles realmente preferem teologia da boa vizinhança e preferem não apontar essas questões. Tanto é que, para muitos presbiterianos aí, especialmente daqueles que estão na internet, por exemplo, eles vão tratar arminianismo como erro, vão chamar arminiano de irmão, e como se não houvesse nenhuma distinção, como se não houvesse diferença nenhuma, e de maneira muito contraditória vão dizer que católicos romanos não são, né? Eu prefiro manter a coerência confessional. Eu sei que a minha posição é mais difícil, eu sei, tá? Não é nem um pouco popular, mas eu não vou ser incoerente com relação às confissões. Se eu sou um reformado, eu vou dizer que isso aí não é reformado, isso aqui é herege, tá? Quando não é heresia, então vamos buscar uma proximidade, né? Uma aproximação, mas nunca deixando de lado, tá bom, as nossas limitações também, ou então os princípios que nos separam, tá? Isso é necessário hoje, tá? Então, basicamente é isso. Certo, Ângelo? Qualquer coisa é só perguntar mais aí, e quando tiver tempo eu respondo. Valeu e muito obrigado aí, desculpa pela demora, tá bom?